Salve, salve amigos e seguidores do canal Carros em Detalhes com o Anderson Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero mostrar uma novidade para vocês no canal, novo Toyota Corolla GR Sport 2024. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio chegou com algumas novidades. Sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária com aprimoramentos. Agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos e foi adicionado sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Novas rodas, o perfil dos pneus um pouco mais alto, teto solar que era tão esperado para essa versão, suspensões esportivas e também no interior recarregamento de celular por indução, sem fio, também com a multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e novo painel digital de 12.3 polegadas e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando o sedã médio da GR Sport, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, sendo mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, luz de indicação, a luz de condução diurna nesse filete menor aqui abaixo e também um outro maior que atravessa toda a parte do farol. Canhão de foco projetor de longo alcance com sistema comutativo automático dos faróis. E aqui você tem todo o detalhe cromado, preto brilhante no interior do farol e realmente vai deixar bem caracterizado. Detalhe diferenciado aqui nessa versão das demais versões é a parte da frente aqui do modelo, com essa grade completamente diferente, com os vincos que são bem pronunciados, com essa peça com detalhe em preto fosco. Aqui você tem uma grade no detalhe trapezoidal bem maior do que os outros modelos, mais avantajado, com a parte aqui com as aberturas de ar em colmeia, com detalhe em preto brilhante, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED, que realmente fica com um visual mais agressivo do que os outros modelos. Porém, ele não tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, mas pode ser instalado numa concessionária Toyota. Aqui, como ele é na cor preta, e são 3 opções de cores, vermelho e também branco, aqui ele fica mais sóbrio. Se fosse uma cor aqui diferente, uma branca, uma vermelha, ficaria mais aparentes esses detalhes aqui com os acabamentos pretos. As aberturas de ar aqui em cima, também o detalhe aqui todo cromado com friso. Aqui você tem o logo translúcido da Toyota, onde temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos. Anteriormente ele só identificava veículos, agora pedestres, ciclistas e também veículos com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Mais acima uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E agora eu quero mostrar o motor do GR Corolla. A sua motorização é 2.0 flex aspirado com 175 cavalos com um torque de 21.3 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com bloco em alumínio, auxiliado pelo câmbio automático do tipo CVT Direct Shift, que vai simular 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Essa motorização recebeu atualizações por conta da legislação de emissões e passou a contar com 175 cavalos. Anteriormente, 177, mas nada que alterasse ali o 0 a 100, a performance do modelo continua da mesma forma. O tanque de combustível é de 50 litros, ele vai render uma autonomia em uso urbano em 12,3 km por litro, rodoviário 14,9 por litro. Regime urbano, 615 km de autonomia com tanque de combustível e na rodovia em torno de 745 km. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série aqui no modelo. No capô, manta acústica, também entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixei nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, a sua curtida, que isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação, mostrando os carros em cada detalhe, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes aqui na parte lateral são as rodas que foram atualizadas. Ela tem toda a parte diamantada aqui nas rodas
e a pintura em preto brilhante com os vincos aparentes, e o perfil anteriormente dos pneus era 225/45, agora passa a ser 215/50, roda 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento, e o vão livre de solo passa a ser 15,3 centímetros. Na caixaria de roda, todo esse detalhe aqui, ó, faz o contorno com vinco aparente, a saia lateral, também essa silhueta bem marcante da primeira porta à segunda porta, e um vinco que atravessa toda a parte aqui do carro, chegando até a parte da lanterna traseira. Aqui já temos a inscrição GR, e eu quero mostrar algumas diferenças aqui para vocês nesse modelo. O tipo de suspensão dele é esportiva, ela é mais firme ali para uma condução aí um pouquinho mais esperta. E o sistema também de direção foi recalibrado justamente para te entregar essa condução ali um pouco mais firme aqui com o modelo. E outro detalhe, né? Aqui nós estamos mostrando a cor preta. Ele tem 3 opções de cores, branco e vermelho. E se fosse uma outra cor, já se diferenciava aqui a parte do detalhe aqui do retrovisor, que seria preto brilhante, da coluna A até a coluna C, e a parte do teto toda preta, com detalhes também lá na parte traseira, que aí ficaria bem aparente. Mas aqui ele está todo preto, fica mais sóbrio. Aqui ele tem repetidor de seta, também rebatimento eletrônico do retrovisor, e a novidade aqui é sensor de ponto cego e tráfego cruzado, que não tinha anteriormente. Aqui nas maçanetas são na cor do veículo, que é um preto atitude metálico. Aqui o detalhe da coluna B em preto fosco, e a outra novidade aqui é o teto solar, que não tinha anteriormente, e a Toyota atendeu o pedido, tendo agora o teto solar. Na coluna C, toda a parte envidraçada, os detalhes em preto fosco. Um outro detalhe da versão GR: o assoalho dele é 100% plano, então ele vai trazer mais aerodinâmica para esse tipo de condução, para esse modelo aqui GR Sport. A suspensão traseira é do tipo independente multilink, e agora eu quero mostrar os detalhes da parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira começam com essa parte com a saia aqui que envolve toda a parte do para-choque, que é um diferencial nessa versão GR, com todo esse detalhe também em preto fosco, com um refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas, elas saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação em LED, com a máscara negra que realmente fica bem aparente, com todo esse friso cromado que sai da lanterna, atravessa toda a parte da tampa traseira, com esse acabamento tanto brilhante quanto fosco, a inscrição Corolla GR, e aqui o detalhe com a inscrição ao centro com detalhe cromado e preto. Aqui você tem aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem. Você consegue fazer a abertura do porta-malas apertando o botão aqui ao centro, com a chave presencial no bolso, ou abrindo lá na parte interior. O porta-malas tem capacidade de 470 litros. Por ser um sedã médio, é um bom espaço para estar utilizando. Parte com iluminação aqui halógena, você consegue estar puxando essa parte aqui para ter acesso ao step de uso temporário com roda em aço, com kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Também a parte aqui com tampão com acabamento melhor. Câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Ele tem também luz de neblina aqui em partes de LED para facilitar na parte de iluminação noturna. Falando na parte de segurança, ele conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD e ABS. E também 7 airbags, que são 2 frontais, joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros. Os detalhes da fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,70 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Vamos sentar aqui para mostrar para vocês a questão do espaço, para vocês verem, ó, de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver aqui na imagem. O teto, ele é preto, com as alças aqui, também iluminação halógena para quem vem aqui atrás, porta-serviço somente aqui do lado do passageiro. Novidade aqui é saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro com 2 tomadas USB do tipo C. Traz mais comodidade para quem vem aqui atrás para recarregar um celular, por exemplo. Isso é uma mudança interessante que teve no modelo. Revestimento dos bancos aqui é misto. Aqui é um couro ecológico com um detalhe aqui vermelho da costura, e aqui a parte em ultra suede, segundo a Toyota, bem macio ao toque, com a parte preta e os pontilhados vermelhos. Aqui eu vou descer para mostrar para vocês ainda a fileira da parte dos bancos traseiros aqui. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Também aqui, ó, descansa-braço, um detalhe com 2 porta-copos. Também Isofix, aqui com a fixação das cadeirinhas infantis do lado esquerdo e direito. Alerta de afivelamento de cinto de segurança para os ocupantes que estão aqui atrás. Apertando esse botão aqui,
você consegue rebater o banco, ele é 60 por 40. Então não coube algo lá na parte do porta-malas, você pode descer um dos dois lados aqui, uma escada, por exemplo, colocar, enfim, dá para utilizar dessa forma e traz muita comodidade. A parte da porta aqui, ó, em couro, bem macio ao toque com a costura vermelha. Aqui é com plástico acabamento bem macio ao toque com a costura vermelha. Os puxadores aqui que são prata. Acionador do vidro elétrico com função autodial, sobe com um toque só. E aqui você tem um nicho na lateral da porta e alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição Corolla. Do outro lado você consegue fazer a abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico do seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Quero mostrar a fileira dos bancos dianteiros, os detalhes aqui para vocês. Somente no banco do motorista você tem ajuste de altura através dessa alavanca. Aqui, nessa outra alavanca, você já faz a inclinação das costas para deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição aqui GR Corolla com a parte dos tapetes em vermelho, isso você vai ver por todo o carro, esses detalhes vermelhos aqui. Você tem uma terceira opção de abertura do porta-malas, abertura do tanque de combustível 50 litros, abertura do cofre do motor. Vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota GR Sport 2024, que já está em funcionamento. Uma tela digital de 12,3 polegadas, uma novidade que depois eu mostro para vocês. A multimídia é com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sistema Harman Kardon, mas o sistema de som não tem assinatura Harman. Ela é de 9 polegadas e intuitiva ao toque. Você tem os 4 botões físicos aqui, parte com a tecla Home para aumentar ou diminuir o volume ou alterar aqui referente ao Android Auto e Apple CarPlay que você está utilizando as telas ali. Você tem aqui a opção de mídia, basta selecionar AM, FM, estações de rádio, favorito, USB, Bluetooth, projeção de tela que você tem as opções aqui para estar utilizando. Aqui abaixo você tem opções com o veículo, então você tem consumo combinado com média do consumo, o histórico que você consegue acompanhar, informações de rota com velocidade média, tempo decorrido, autonomia de combustível. Voltando aqui, temos as configurações gerais de dispositivo, equalização de som e todas essas configurações que eu consigo fazer aqui no veículo. Aqui na parte de telefone, basta você clicar aqui, ela já vai parear via Bluetooth o seu dispositivo para você estar fazendo chamada de telefone aqui no comando de som e de voz na parte do volante multifuncional e conecta Android Auto, Apple CarPlay sem fio, trazendo mais comodidade, porém não tem TV digital nem GPS integrado. Por conta do Android Auto e Apple CarPlay você consegue parear aqui o seu GPS, ali no caso Waze ou Google, e como não estou conectado, não tem os ícones aqui, geralmente que você usa no seu smartphone. Se tivesse, já estaria aqui mais fácil para estar utilizando no modelo, com certeza. Já os detalhes aqui no console central, começa aqui pelo ar-condicionado, o detalhe aqui em preto brilhante, cinza, o ar-condicionado que é do tipo digital apenas de uma zona, então você consegue colocar uma temperatura aqui para o lado do motorista somente, que é a parte da temperatura total aqui do carro, e aqui desse lado você vai aumentar ou diminuir o fluxo do ar-condicionado. A novidade aqui é a saída do ar-condicionado lá para a fileira do banco traseiro, reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, parte com um modo econômico aqui do ar-condicionado, onde você vai direcionar o fluxo aqui do ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, e aqui a parte do para-brisas. Esses são os detalhes aqui. Botão Start-Stop para fazer ignição no veículo, com a inscrição GR. Aqui todo o detalhe bem macio ao toque com a costura vermelha. Isso você vai ver por todo o carro. Os detalhes aqui que são em preto fosco, na parte do console central, preto brilhante, cinza metálico, a inscrição aqui GR Corolla com a numeração aqui do veículo, e você tem também como novidade aqui recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone for compatível com a tecnologia, você vai colocar aqui na base e vai recarregar sem fio, uma novidade interessante aqui. Você tem também aqui ó, o botão Sport para você estar fazendo a utilização dos modos de condução, e apertando aqui, olha que bacana essa parte de interação, já aparece ali em vermelho, apertei mais uma vez, modo normal ou Eco, se você está utilizando também, tem esses detalhes aqui. O modo Sport ele vai fazer ali a troca do sistema simultâneo de uma maneira mais rápida para você ficar com um giro maior no motor, facilita também. E aqui você consegue ativar ou desativar o sistema de tração e estabilidade no modelo. Você tem aqui o câmbio automático, como eu falei na apresentação do motor, é do tipo CVT que simula 10 velocidades. Você tem a opção com a câmera de ré, já apareceu a câmera aqui na parte da multimídia. Eu tenho as linhas somente de distanciamento. Escutaram aqui? O carro passou ali atrás. Sensor de ponto cego e tráfego cruzado, que não tinha anteriormente, é uma novidade. Ele não tem as linhas aqui quando você esterça o volante. É somente
quanto aqui do ângulo referente a distanciamento, nada mais. Aqui a parte com modo drive, você consegue colocar para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira à 10ª, para trás as reduzidas, numa descida de serra, para você utilizar como freio motor, para uma retomada de curva, facilita. Freio de estacionamento continua sendo manual, 2 porta-copos aqui, o descansa-braço revestido em couro bem macio ao toque com a costura vermelha, você aperta o botão, consegue ter acesso aqui. Tomada 12 volts, tomada USB do tipo C e todo espaço que você consegue utilizar aqui da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro é misto, com essa parte em couro aqui, macio ao toque com a costura vermelha, aqui um tecido Ultra Suede, segundo a Toyota, um detalhe preto e vermelho. Mais acima aqui também a inscrição GR e aqui a parte lateral para trazer mais conforto. Parte aqui com regulagem de altura do cinto de segurança, o quebra-sol com a opção do espelho, eu puxei, já acende a iluminação no teto, tanto aqui na parte do motorista e passageiro, o retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de vindo um carro atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. Aquela iluminação halógena no teto, você tem também aqui, ó, olha o detalhe bacana, esse botão você consegue elevar ou aqui abaixar essa parte do teto solar, e aqui você consegue fazer a abertura do teto solar, que tem um sistema anti-esmagamento. Colocou um dos dedos aqui, ele vai perceber e não vai fechar sobre as suas mãos, trazendo mais segurança. Aqui você consegue com a persiana fechar a parte do teto aqui, caso você não queira uma iluminação aí durante o dia, e aqui você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico. Vamos supor que você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme aqui no interior. Na parte do painel você tem todo o revestimento aqui bem macio ao toque, com a linha aparente. Essa parte aqui preto brilhante, cinza metálico com as saídas do ar condicionado ali do lado direito e também aqui ao centro. Tem também aqui, ó, uma tomada USB convencional do tipo A para você colocar um pendrive para ouvir sua música ou colocar um celular para recarregar. Aqui na parte do painel, ó, todo o acabamento é bem macio ao toque. Ali naquela parte mais acima é em plástico rígido e você tem as saídas do alto-falante ali tanto do lado esquerdo e direito. Aqui, ó, também, ó, bem macio ao toque a parte do painel. Na porta do motorista, todos os comandos são iluminados, 4 vidros elétricos com a função autodial, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas. Aqui você tem rebatimento eletrônico do retrovisor, que quando você deixa aqui na opção A, acionando o alarme, ele fecha automaticamente. Regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, indicado aqui pela letra L e R para você fazer a regulagem interna, e também sensor de ponto cego, tráfego cruzado, como eu falei anteriormente, que é uma novidade. Aqui na parte do painel você tem ajuste de faixa do farol, por ser um sedã médio eu consigo colocar para cima ou para baixo, tecla Odotrip que foi acrescentado por conta do painel digital. Então eu aperto aqui, ele vai estar mudando aqui, ó, trip A, trip B e odômetro total aqui no cantinho. Aqui por conta do sistema Toyota Safety Sense, você consegue ativar ou desativar aqui o sistema comutativo automático. Vamos supor que veio um carro contra você à noite, ele coloca para o farol alto automaticamente. Passou o carro por você, ficou tudo escuro, ele volta para o farol alto. Isso traz mais comodidade para você que está dirigindo à noite. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura, regulagem de profundidade. Aqui você tem o volante que é do tipo multifuncional, todo revestido em couro, aqui com a linha aparente em vermelho, os comandos de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado você consegue mudar as estações de rádio ou passar as músicas que você está ouvindo. Aqui acima você já tem referente aos comandos do sistema Toyota Safety Sense, que teve aprimoramentos, que agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Aqui acima o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, caso você não percebeu, trazendo mais segurança. Aqui, se você mantém ativo, é o pré-colisão. No caso, se você não der seta para o lado esquerdo ou direito, ele vai te dar um alerta informando que você está saindo da faixa de rodagem, e se você sair ali justamente da faixa, ele tem um alerta de centralização, ou seja, ele vai corrigir a posição ali para que você não saia da faixa de rodagem. E aqui acima, o sistema pré-colisão. Esse, ele vai identificar uma situação de risco iminente à sua frente. E se você não tomar essa medida evasiva, ele vai te dar um alerta sonoro e visual para justamente informar que você está saindo ali da faixa de rodagem. Isso é bem interessante na parte do sistema. E também
o sistema de oscilação ao volante. Vamos supor que você está com muito sono, fadigado ali dirigindo, oscilando a direção, ele vai te dar um alerta sonoro e visual, e informar ali de uma forma visual na parte da tela com a xícara de café, informando que você deve parar o carro para descansar, pois você pode causar um acidente. Isso também é interessante nessa parte de sistema aqui de segurança. Aqui você tem as trocas manuais no pedal shift no volante, o painel digital, como eu falei para vocês, 12,3 polegadas, que é uma novidade aqui para o modelo. Então você tem aqui tudo de forma digital, conta giros, aqui velocímetro de forma analógica, de forma digital, bússola de navegação, modo eco, aqui referente à parte de temperatura do motor, referente ao tanque de combustível. Setinha para o lado direito aqui, você tem a opção aqui, ó, 1. Então ele vai ter o sistema de segurança aqui ao centro, aqui referente ao odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, quanto você consegue rodar, ó, tá marcando a média aqui também. Se eu colocar para o lado direito, vai aparecer a opção 2 ao centro. Eu tenho trip A, trip B, velocidade média, tem aqui também, aqui do lado direito. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, ele volta para a tela que estava anteriormente. Aqui ao centro, não sei se vocês viram aqui, ó, a parte de configurações. Eu seguro o botão aqui ao centro, em configurações. Eu consigo fazer a alteração aqui referente ao painel digital. Vamos supor aqui que você queira mudar, ó, o estilo do medidor. Aqui ele está em esportivo. Posso mudar para o robusto, a parte de fundo ali. Posso mudar para o inteligente, que é esse daqui. E posso mudar para o casual. E também posso mudar aqui, ó, tipo de medidor. Então eu tenho com esses dois arcos. Posso colocar com o arco somente ao centro. E posso colocar sem os arcos. Aqui com a parte bem limpa, mais clean aqui, para você estar utilizando. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla GR Sport 2024 modelo sedã. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.